Olá, começa agora o Alesp Cidadania Especial de Eleições sobre o meio ambiente. Vamos abordar os desafios que a próxima gestão estadual terá no que diz respeito ao saneamento básico, conservação dos biomas e áreas de preservação ambiental, resíduos sólidos e energias renováveis. Para entender como é possível alcançar um estado de São Paulo mais sustentável, vamos conversar com o Carlos Bucuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com vocês de novo. A gente tem alguns dados do Tribunal de Contas que revelam que 145 cidades não possuem plano municipal de saneamento básico. Isso aqui no estado de São Paulo. 133 municípios não possuem plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e 196 não realizam coleta seletiva de resíduos sólidos, né? Também alguns dados importantes referente a isso. Quando a gente traz esses dados, Carlos, o que é possível, de fato, fazer, realizar para enfrentar esses desafios, né? Esses planos são importantes, eles precisam ser implementados pelos municípios e como o governo estadual pode auxiliar nesse sentido? Bom, a nossa atuação ela é muito forte no sentido de proteção ecossistêmica, né? Nós vivemos num estado que teve 90% da sua cobertura originária desmatada. Isso levou a uma situação onde você tem problemas que são hoje crônicos do ponto de vista de proteção dos recursos hídricos, da água do estado, né? Você tem problema de assoreamento, você tem problema de perda, diminuição da produção hídrica no estado de São Paulo, você tem mudança do clima local, mudança climática também global, como se nota hoje pelo último relatório do IPCC, ou seja, nós estamos no estado de emergência climática. Então, o que é necessário para o estado de São Paulo é uma política vigorosa, não só de saneamento, mas também de manutenção dos ecossistemas de produção de água, né? E aí é muito importante dizer que nesse processo é preciso que se tenha um protagonismo muito forte da União, do Estado e dos municípios, de uma forma integrada dentro das suas competências. E é muito importante que os municípios priorizem a questão do saneamento básico, assim como também a proteção das nascentes, a proteção dos seus mananciais e o controle do solo, né, para evitar o assoreamento de rios e represas. Então a gente vai entender um pouco melhor agora nesse programa, né, o quanto isso está interligado, a questão das mudanças climáticas, o saneamento básico, resíduos sólidos. A gente vai ver que o meio ambiente está integrado em todas essas questões. A gente não diz somente na questão do acesso à água potável e também a coleta de lixo urbano e esgoto, né? Vai muito além disso. Eu queria que o senhor explicasse a questão também dos resíduos sólidos, drenagem da água, o que envolve aí, o que engloba nessa questão do saneamento básico, Carlos. Olha, quando a gente fala de saneamento hoje, né, nos dias de hoje, você tem que pensar sobre os elementos que dão sustentação à vida. Eles devem estar perfeitamente ajustados a um processo que ofereça qualidade de vida. Então, é muito importante você coletar o esgoto, tratar o esgoto, não deixar de coletar os resíduos, entrar dentro de uma lógica de economia circular, eliminando a maior parte dos resíduos que poderiam ser utilizados de novo na cadeia produtiva. Ou seja, você tem tudo isso que é sempre dito pela sociedade, né? E tem outras questões que são extremamente importantes. Por exemplo, o estado de São Paulo, que é um estado agrícola, hoje você tem uma atividade agrícola muito forte, e você tem um grande volume de agrotóxicos lançados no solo do estado, inclusive alguns desses agrotóxicos já proibidos na Europa. E isso acaba na água, porque todo o processo agrícola acaba contaminando o solo, e, em decorrência disso, águas subterrâneas e águas superficiais, inclusive reservatórios de abastecimento humano, não é? Então, é muito importante que se tenha essa visão mais integrada da qualidade ambiental e a gente persiga aquilo que a Luana colocou tão bem aqui, que é o saneamento básico do Estado e também a manutenção da qualidade ambiental do Estado como um elemento de saneamento mais estruturado, né, voltado à qualidade de vida, à proteção da vida e à proteção da biodiversidade. A gente tem dados importantes aqui que nos últimos 10 anos
o governo de São Paulo estabeleceu 54 contratos voltados ao programa de despoluição do Rio Tietê e também do novo Rio Pinheiros. O valor atualizado é cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Então a gente vê que o investimento aí acontece de fato, mas aí eu aproveito para perguntar para o Carlos, né, que se a gente não olhar para o entorno, como vocês estão trazendo aqui, a questão da nascente, a questão do saneamento básico, isso de fato vai ser difícil de alcançar, né, porque podemos dizer, então, que a despoluição dos rios vai ser uma consequência de um olhar especial para tudo que está no entorno das cidades e dessas bacias, Carlos? Olha, a sobrevivência da sociedade humana, ela depende desse olhar epistêmico, né, dessa capacidade de você compreender o território, compreender o capital natural que nos cerca e protegê-lo, né? Sobre o projeto de despoluição dos rios paulistas, principalmente do Tietê, eu fui uma das pessoas que teceu críticas duras ao projeto Tietê lá na década de 90, porque foi um projeto que construiu grandes estações centralizadas. Então ficou um projeto muito caro, levando o esgoto por distâncias enormes. Houve uma desarticulação com os municípios para que isso fosse um programa integrado, né? Então, o projeto Tietê, ele tem uma série de problemas de gênese, né? E hoje ainda há uma desarticulação muito grande com relação aos municípios que não estão dentro da alçada da Sabesp, né? Um projeto de despoluição não pode ser um projeto da Sabesp, do Rio Tietê. Tem que ser um projeto de despoluição integrado, de articulação por comitês de bacia, por outros elementos que permitam essa articulação institucional, não só com municípios, mas com o setor industrial, por conta da poluição industrial também. E nós temos um bom exemplo disso com o ministro da Inglaterra, que ele tomou 1000 cafés da manhã com todos os setores da sociedade, prefeitos envolvidos, para fazer a despoluição do rio Tamisa. Isso funcionou muito bem, quer dizer, essa capacidade de articulação institucional, aliada à racionalização do investimento, e o investimento contínuo leva a um bom resultado. E a gente precisa constantemente estar redirecionando esses projetos de despoluição, inclusive com uma forte participação da sociedade civil, né, que tem uma posição mais independente, e com o envolvimento principalmente dos municípios, né? Então, São Paulo, para a despoluição dos grandes rios, como Tietê e Pinheiros, envolvendo o rio Tamanduateí e outros tributários também, ele precisa dessa visão mais articulada, não centralizada numa agência de saneamento, mas sim numa política de Estado, né, para entender um rio que cruza o Estado de São Paulo todo, né? Então, essa integração maior nós ainda não tivemos no projeto de despoluição do Rio Tietê e, consequentemente, do Pinheiros, que é revertido para a represa Billings quando chove. O Carlos citou a questão da represa Billings, eu peço também a oportunidade para incluir a questão da represa Guarapiranga. São dois locais que têm mananciais e sofrem aí, infelizmente, com a questão da ocupação irregular do entorno, a poluição através dos esgotos não tratados. Então, peço para o Carlos contar um pouquinho para a gente sobre a importância de preservar esses locais e também mananciais, né? O que são os mananciais, a importância da gente ter eles como aliados aí para a saúde das nossas águas no estado de São Paulo. Bom, para a gente dar uma ideia da proteção dos mananciais, em primeiro lugar é preciso saber de onde vem a água, né, a umidade. Nós temos aí cerca de 60% da umidade proveniente da Amazônia, né? É preciso proteger a Amazônia para a umidade chegar em São Paulo e chegar nos nossos reservatórios. Por outro lado, você tem em São Paulo uma grande incidência da água do oceano, da umidade do oceano. Na verdade, ela se resfria na serra e chove no Planalto. Então, Billings e Guarapiranga são reservatórios que passam por esse processo natural de recebimento dessa grande transposição de água do oceano. Então, o que é muito importante é que essa recepção dessa umidade, ela seja feita de forma adequada. Você tem que ter áreas florestadas, matas, que possam receber essa umidade e proporcionar para a cidade de São Paulo, por ecossistema, um fluxo contínuo, mesmo quando não chove, né? Mesmo quando você está no período de estiagem. E os reservatórios, como Billings e Guarapiranga, eles sofrem dos mesmos males. O primeiro é a perda dessa secura no ecossistema por conta do desmatamento do entorno e da ocupação irregular. O segundo ponto é o assoreamento.
Quer dizer, a terra solta acaba indo parar na represa e ela se torna uma caixa d'água com fundo cada vez mais sujo, vai perdendo capacidade de armazenagem. E o terceiro elemento é a poluição, menos água no reservatório, e aí, sem falta de tratamento, né, nessa água, em muitas situações, inclusive levando em consideração aí elementos químicos, né, essas represas, elas acabam recebendo tratamento de água no próprio corpo d'água, né, para conseguir uma certa possibilidade de captação de água para o abastecimento humano. Então, nós sofremos desses males, que são vários, e que eles devem ser tratados na sua essência, nos seus fundamentos. O primeiro, eu diria, é a questão importante de você trabalhar os ecossistemas, porque eles vão ficar cada vez mais fragilizados em relação ao aquecimento global, né? Os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas apresentam um cenário difícil para São Paulo, para todo o Brasil, após 2040 aproximadamente. Então é preciso que a gente faça a lição de casa e passe por um intenso processo de recuperação e adaptação do nosso território. Carlos, a gente estava comentando um pouquinho, né, da questão do saneamento e quanto também a preservação da vegetação dos nossos biomas aqui no estado de São Paulo é importante para a saúde da água. Quando a gente cita os biomas, né, do nosso estado, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre eles, quais são e quais os desafios para o governo aí para a preservação e às vezes até mesmo a retomada desse bioma, né, pode estar se perdendo aqui no nosso estado. Comenta um pouquinho para a gente sobre esse tema. Bom, o estado de São Paulo, ele tem uma qualidade muito interessante do ponto de vista de ecossistemas, né, de biodiversidade. O Brasil é muito rico em biodiversidade, São Paulo também, né? Veja a Serra do Mar, as regiões de Mata Atlântica ainda preservadas, que abrigam uma grande biodiversidade. E muitos estudos foram feitos no estado de São Paulo para a proteção da biodiversidade. E aí estabeleceu-se, no estudo chamado Biota-FAPESP, a necessidade de proteção dos corredores de biodiversidade paulistas, tá? Porque você tem grandes corredores que vêm da Serra do Mar para a Serra da Mantiqueira, e esses corredores devem ser protegidos para que a fauna possa se locomover, não é? Então, essa grande, eu diria, proteção ambiental, ela demanda uma estrutura da Secretaria de Meio Ambiente mais adequada. Por exemplo, nós tivemos recentemente a extinção do Instituto Florestal no estado de São Paulo, que foi uma perda, né, para a sociedade, um instituto centenário, que deveria continuar produzindo, trabalhando a gestão das áreas protegidas e a pesquisa científica sobre biodiversidade também no Instituto de Botânico, que também foi extinto. Então, é preciso que São Paulo mantenha esse aparato científico de proteção da biodiversidade frente aos compromissos que o Brasil assumiu, de São Paulo também, que é de combate à desertificação, principalmente do Cerrado, né, que tem componentes ambientais importantíssimos, o acordo climático, também nós somos signatários, e o de combate à desertificação, né, que o Cerrado Paulista ele passa por esse processo de perda de umidade, de desertização. Isso traria grandes problemas para a produção de água no estado de São Paulo, para a agricultura, para a produção de água para fornecer os elementos essenciais à sobrevida das nossas cidades, da nossa sociedade, né? Então, essa proteção da biodiversidade, ela está ligada também à proteção da própria espécie humana e dos sistemas vitais que mantêm a vida no estado de São Paulo. Vou pedir para o Carlos comentar um pouquinho, né, como funciona e se essa fiscalização de fato tem acontecido aqui no nosso estado, o que pode ser feito aí no caso para reforçar tudo isso. Então é importante ter uma fiscalização e também auxiliar essa questão da proteção do meio ambiente com políticas públicas de outros setores, né? Isso também acontece e deve ser feito, Carlos. Olha, você tem, eu diria, dois processos de ocupação do território de forma absolutamente predatória no estado de São Paulo. Um deles é a especulação imobiliária, né, que abusivamente transforma planos diretores, principalmente na região do Cerrado, dos municípios onde há Mata Atlântica, e esse setor acaba de forma ambiciosa prejudicando a biodiversidade, prejudicando a proteção da água, dos mananciais, etc.
Por outro lado, você tem uma atividade criminosa nos mananciais, por exemplo, na região de Itapecerica da Serra, em Budas Artes, de Cotia, na região oeste de São Paulo, que foi notada agora pelo MAP Biomas como sendo a região mais agredida pelo desmatamento. E aí a Polícia Civil, em várias investigações, constata que essa degradação se dá por conta do crime organizado, né? O que antes você tinha ocupações que eram menores, que eram por questão social, e aí há de se ter uma compreensão e prover projetos habitacionais para evitar que isso ocorra. Por outro lado, essa agressão ela se transformou num negócio lucrativo do crime organizado, como acontece na Amazônia, né? O que nós temos na Amazônia de criminalidade também acontece no estado de São Paulo, porque o loteamento clandestino é altamente lucrativo. E aqui entra um pouco no território da Luana, porque se coloca o loteamento lá, se faz o parcelamento de forma irregular do solo, e esse tratamento de esgoto dessas áreas não é provido pelo empreendedor, não é? Fica tudo por conta do Estado. Então, eu queria chamar a atenção para esse estado de criminalidade. E aí nós temos o papel do Estado, o papel da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que se foi transformada numa subsecretaria. Quer dizer, insuficiente para esse enfrentamento. Você tem que ter uma articulação muito forte de fiscalização integrada que tem que ser resgatada entre municípios, Estado, Polícia Ambiental, ou seja, você tem que ter vários elementos que cuidam do problema, trabalhando de forma articulada, num planejamento estratégico, com inteligência, para não permitir que essas atividades criminosas elas continuem. E eu também chamo a atenção aqui para a situação do Estado de São Paulo, do cadastro ambiental rural, que foi praticamente abandonado. O Código Florestal foi revisto, foi um golpe no Código Florestal, né, por conta de uma ambição no setor do agronegócio, e depois aquilo que foi acordado durante a revisão da lei não está sendo cumprido. Então você tem inúmeras áreas e que são importantes para a proteção da biodiversidade, são importantes para o estabelecimento do equilíbrio ambiental no estado de São Paulo. Então, nós temos aí uma série de componentes, desde revegetação, desde recuperação ambiental, até mesmo a proteção do que existe hoje de patrimônio ainda para ser protegido. Carlos, um panorama referente às energias renováveis aqui no nosso estado, né? É possível aplicar todas, né? Independente aí do município, há locais no nosso estado que a gente pode, por exemplo, aplicar a energia eólica, que é vinda do vento, energia solar. É possível aproveitar essa diversidade do nosso território paulista para utilizar e se fazer energias renováveis de diversos setores? Bom, eu gostaria de começar aqui um pouquinho onde a Luana parou, né? Na questão do uso dos resíduos sólidos para geração de energia a partir do biogás, né? Até aí é possível que você tenha um benefício ambiental. A partir do momento que se tenta incinerar resíduos para obtenção de energia, você vai acabar cometendo um absurdo que é lançar mais gases de efeito estufa na atmosfera. Assim como também as usinas termoelétricas, que se coloca como sendo movidas a gás natural, mas não é gás natural. 90% do gás de petróleo é metano. Então, está ali se incinerando metano e gerando carbono, né? Então, esses são erros clássicos que o Estado de São Paulo está cometendo. Não precisaria cometer, porque você já tem avanços internacionais na área para outros tipos de energia. É aí eólica, solar, repotencialização do setor hidrelétrico paulista, brasileiro, né? E a transformação das nossas cidades, né? Em cidades autossustentáveis, onde você tenha grande possibilidade de utilização de energia solar nas cidades. E nas regiões onde você tem bastante corredor de vento, é possível que você coloque eólicas, desde que elas não venham atingir rotas migratórias, enfim, precisa de estudo sempre detalhado para cada elemento, para não gerar problema ambiental. No conjunto, eu acho que São Paulo tem que revitalizar a sua frota automotiva, cuidar da poluição das emissões de fontes fixas, trabalhar a geração de energia a partir de energia realmente limpa, sem emissão de óxido de nitrogênio, sem emissão
de carbono para a atmosfera, que compromete a questão do aquecimento global. Essa transição energética, ela é necessária, né? Ela se faz absolutamente necessária. Eu gostaria de colocar aqui um quesito que não está ligado exatamente a isso, mas é muito importante, são os acordos setoriais da indústria na área de resíduos sólidos, né? O governo tem celebrado esses acordos setoriais de forma muito lenta, muito leniente. Então, é preciso trabalhar para que a indústria faça a sua adaptação, no sentido de uma economia circular, de forma mais rápida, mais veloz, assim como prevê a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Para a gente eliminar esse volume de resíduos desnecessários que a gente tem. E aí é importante trazer, né, Carlos, sobre a questão da governança ambiental. O senhor citou, por exemplo, a questão da Secretaria do Meio Ambiente, que foi rebaixada por uma subsecretaria. Queria que o senhor falasse referente a isso, né? A importância de se ter um órgão, se isso, no caso, na próxima gestão, pode ser olhado com mais atenção, no caso, né, voltar com essa secretaria principal, de fato pode ajudar a atender as demandas do meio ambiente do nosso estado, que é gigante. É verdade. Quando você pega a relação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que o Brasil é signatário, todo mundo persegue esses objetivos até 2030, o que você vai perceber é que eles necessitam, para sua consecução, para nós chegarmos nesses objetivos, um órgão ambiental forte, que tenha capacidade política de interlocução intersetorial com todos os setores, não é? Então, isso é muito importante que se tenha. Além disso, é preciso implementar um sistema de gestão participativa eficiente dentro do sistema ambiental. Nós temos um CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, que foi, ao longo do tempo, desmobilizado, não é? Com participação fraca da sociedade civil, tem um cadastro que praticamente é controlado pelo governo, quer dizer, você tem uma série de problemas de participação social que ela não é plena, não é? Por exemplo, os conselheiros do CONSEMA não têm direito de pedir vistas numa reunião, né? Que tem que se submeter o seu pedido a todo o plenário. Então, tem questões basilares que têm que ser solucionadas do ponto de vista da gestão participativa, da participação social. E é o elemento reconhecido internacionalmente como elemento proporcionador da governança, né? A governança da água, ela necessita de uma grande participação social. A questão de resíduos sólidos, da mesma forma. Então, se você não tiver a sociedade civil participando de uma forma efetiva, se você não tiver um Ministério Público atuante para combater as ilegalidades, né? Então, aí nós temos que somar 3 questões que são fundamentais. A obediência à nossa legislação, que é boa e é sábia. O segundo ponto é a participação social para implementar políticas públicas permanentes, além de uma gestão de governo. E o terceiro ponto é um sistema de atuação ambiental, um sistema estatal efetivo que possa dialogar com todos os outros segmentos para transformar, inclusive, o modelo econômico, não é? Para uma transição ecológica, que é o que a humanidade precisa. Então, isso tudo depende de uma governança ambiental para o Estado de São Paulo, que se faz cada vez mais urgente, principalmente frente à questão das mudanças climáticas. Mas eu deixo um espaço para o Carlos Bocuí deixar suas considerações finais e com uma provocação, Carlos. Na sua opinião, a gente citou vários tópicos importantíssimos na questão do meio ambiente, mas o senhor consegue escolher o que de fato precisa ter um olhar imediato dessa próxima gestão ou um conjunto de ações? Olha, o primeiro ponto que a próxima gestão deve ter como prioridade é a reconstrução do sistema ambiental do Estado de São Paulo, né? Da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na sua capacidade operacional. O segundo ponto é o fortalecimento da pesquisa científica para a área ambiental paulista, né? Nós tivemos a perda da Fundação Zoológico, da Emplasa, que é a área de planejamento metropolitano, tivemos a perda do Instituto Botânico, do Instituto Geológico, do Instituto Florestal, ou seja, esses elementos que são fundamentais para a construção de uma política ambiental bem informada, que é a área da pesquisa científica, ela tem que ser retomada em São Paulo, né? Então, eu diria que nós passamos por alguns retrocessos que eles devem ser objeto de uma reconstrução. Não houve nenhuma melhoria da qualidade da governança, pelo contrário, houve um desmantelamento, né?
numa situação onde a questão ambiental se torna cada vez mais premente frente às mudanças climáticas, não é? E, finalmente, a partir dessa estrutura, da grande participação social que se pode promover, políticas públicas efetivas voltadas à transição para a sustentabilidade, em todas as áreas, né? Energia, saneamento, cidades, vai pensar São Paulo como um estado, que é um estado urbano praticamente, então tudo isso se faz necessário para a gente construir um futuro seguro para a sociedade paulista. Nós fizemos uma Alesp Cidadania especial das eleições referente ao meio ambiente. Agradeço a sua participação. Nos próximos 4 anos devemos ficar ligados referente ao governo estadual e nas suas políticas públicas para o nosso meio ambiente e um estado de São Paulo mais sustentável. Fique agora com a nossa programação. Carlos